Amigos, muito boa noite para todos. Vamos nos assentando aqui para a gente se preparar para mais um estudo, né? Hoje um dia meio complicado aqui em Teresópolis, choveu, Teresopolitano já. É época complicada e também de Natal, né? Mas graças a Deus estamos nós aqui, tudo bem? Estamos nós aqui e principalmente meu amigo Breno está aqui, quem fará o estudo, então a gente já fica tranquilo aí. E vamos ver se a gente se prepara então para a gente tranquilizar nossos corações, nos harmonizarmos um pouco e a gente poder apreender tudo aquilo que na noite de hoje vai ser trazido para as nossas reflexões. Bom, como sempre, para a gente se preparar, vamos ler um trecho, né, de uma página. Escolhi então de fonte viva, a página do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Abrindo ao acaso, é a página de número 111, Fortaleçamo-nos. O epíteto é de Paulo, né? Em Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Sede fortalecidos no Senhor. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e que passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusiva que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe santificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor, e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Vamos orar então, irmãos. Queridos amigos, querido Jesus, querido Pai Celestial, aqui estamos, mais uma vez convidados que fomos ao banquete celestial. Aqui chegamos. É bem verdade, trouxemos todas nossas dificuldades, nossas imperfeições, inerentes a nós mesmos, que caminham junto conosco onde quer que vamos. Mas trouxemos também a força em Ti, Jesus. Porquanto aqueles que servem na Tua seara encontram sempre a fortaleza para vencer os obstáculos, vencer nossas próprias imperfeições, a fim de podermos caminhar sempre adiante, com um sorriso nos lábios e a paz no coração. Por isso te rogamos na noite de hoje, dá-nos ouvidos de ouvir, que tu possas envolver nosso amigo querido Breno, a fim de que ele possa ser o intérprete da tua palavra, trazendo as suas reflexões aos nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Amigo Breno, vindo diretamente do Rio, estava aqui quando ele chegou do Rio, então seja muito bem-vindo. Bom estudo.
Boa noite a todos. Jura que é isso? Acho que foi só um ensaio para ver se o microfone estava funcionando, né? Então vamos tentar de novo. Boa noite a todos. Não fica melhor assim à noite? Muito legal. Queridos, mais uma vez é um prazer imenso voltar a essa casa. Casa que com tanto carinho abre as suas portas nessas noites de sábado, para que aqui nós possamos nos encontrar nesta busca que nós estamos, nesta encarnação, por algo que nós temos tentado encontrar há muito tempo: felicidade. Só que agora nós já estamos começando a nos convencer que a felicidade tem um caminho, e esse caminho é o Evangelho. O Evangelho já não é mais para nós uma palavra solta, uma palavra vã, que serve apenas para recobrar as nossas energias, para nos reanimar quando nós estamos com problemas. O Evangelho também serve para isso. O Evangelho é um consolador. A doutrina espírita, que é a revivência do Evangelho, é o consolador prometido. Porém, nós agora estamos começando a perceber que a felicidade não se encontra apenas em receber o consolo e termos os nossos problemas aliviados. A felicidade também consiste em nos doarmos para o próximo. E é isso que a gente tem aprendido. É isso que a gente tem buscado. Ainda que nós entendamos ser difícil colocar em prática tudo o que o Evangelho ensina no mundo atual, nós temos tentado. Nós temos buscado respostas para aquelas dúvidas que ainda pairam sobre nossas mentes. E quando nós chegamos a essa casa, sempre que nós viemos aqui, nós temos isso em mente: buscar felicidade. Porque agora a gente está começando a perceber que esse sentimento já não é mais um objetivo distante, longínquo a ser alcançado. Nós estamos começando a perceber que felicidade pode ser o caminho até lá. Já podemos vivenciar um pouco dessa felicidade, não, ainda que não na plenitude, nesta luta por alcançá-la. Sacrifícios, abrindo mão de algumas coisas, mas entendendo que é um sacrifício positivo para nós. É aquele sacrifício gostoso de quem faz um exercício físico, por exemplo, e depois vê o resultado na sua condição. Ou seja, nós começamos a nos esforçar cada vez mais espiritualmente para que nós possamos alcançar esse sentimento. E ainda que muitas vezes isso paire sobre nós como uma dúvida. Ah, não, mas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo é dito que a felicidade não é desse mundo. Mas eu costumo recomendar que a gente leia as letrinhas miúdas também, porque no mesmo tempo, no mesmo subtítulo onde se encontra essa frase, nós vamos entender que está escrito lá que já nesta encarnação podemos vislumbrar a felicidade se nos alinharmos aos conceitos do Evangelho ensinados e praticados por Jesus. Então é por isso que a gente vem aqui, a gente não sai de casa num sábado à noite onde há tantas coisas interessantes para serem feitas relacionadas ao mundo material, simplesmente para cumprir um compromisso com Deus, simplesmente para alegrar a Jesus, simplesmente para deixar nosso mentor contente e capacitado a ganhar bônus hora porque conseguiu nos conduzir à casa espírita. Nós temos um propósito maior, ainda que não percebamos, que é esse propósito de alcançar a felicidade. E hoje nós estamos chegando perto do Natal, que é aquele período que tem umas frases até interessantes, né? Na própria doutrina espírita a gente fala algumas coisas que, se a gente parar para pensar, a gente vai refazer as frases, talvez, né? São só propostas. E até vocês já sabem, né? Eu já tive aqui o prazer de ter estado aqui algumas vezes, e eu sempre digo para vocês que eu nunca entro numa condição como essa de divulgar o Evangelho com a pretensão de trazer resposta para ninguém. A minha ideia é só trazer propostas de raciocínio. E algumas dessas frases que nós falamos no Espiritismo também precisam ser repensadas na minha visão e eu quero convidá-los a fazer o mesmo. Por exemplo, dezembro é um mês muito especial porque nós sentimos que a vibração da Terra melhora, porque Jesus se aproxima de nós, porque vê que está chegando próximo a data da comemoração de sua vinda. Aí eu fico pensando Jesus, né? Lá no plano espiritual, está lá passeando e de repente ele olha para a Terra e fala assim: epa, tem umas emanações vindo de lá. Que isso? Ah, é a proximidade do meu aniversário. Acho que eu vou chegar mais perto lá. O resto do ano, quando o pessoal para de pensar em Jesus, ele mete o pé? Ou mete a asa? Sei lá. Como é que se fala isso?
Né? Então, assim, como seria essa atitude de Jesus? Né? Como seria essa atitude de Jesus para conosco? Só está aqui na hora que a gente está pensando nele? Ou seja, esse Jesus interesseiro que a gente continua criando, da mesma forma que tínhamos o Deus punitivo, agora temos o Jesus interesseiro? Mas a gente ao mesmo tempo fala, não, Jesus está sempre ao nosso lado. Ué, mas ele está mais perto no Natal? Como assim? Talvez a gente consiga rever essa posição pensando que somos nós que provavelmente estamos mais perto dele porque começamos a nos direcionar, quase que como um imã a nos puxar para a imagem e para a história de Jesus nessa época. Para muitos, uma época triste. Eu não entendo muito isso, mas para muitos sim, uma época triste, porque aquelas famílias que se reuniam no passado e comemoravam o Natal no verdadeiro banquete, agora, depois da partida daqueles mais idosos para o plano espiritual, já não se reúnem mais. Então é uma data que a gente lembra com saudade, mas por que não reviver essas datas? Por que as novas gerações não fazem essas reuniões, não convidam aqueles que estão ainda encarnados para homenagear os que já se encontram na pátria espiritual, mantendo esse ritual de amizade, de união familiar? É óbvio que esses que estão no plano espiritual também se farão presentes naquele dia, celebrando aquele momento que foi tão especial, enquanto todos aqui estavam no plano material. Então vamos alegrar. Jesus é sinônimo de alegria. Nós aprendemos ao longo da história das religiões que esses temas eram algo assim meio sorumbático, meio macambúzio, que falar sobre religião tem que ser uma coisa solene. Mas o Espiritismo veio para demonstrar que não é bem assim. Qual é a primeira aparição de Jesus em público? É numa festa. A primeira aparição de Jesus em público é numa festa. Tem umas más línguas aí que dizem até que ele transformou água em vinho para ver o pessoal feliz, mas isso aí eu não vou entrar nesse papo, não. Mas é importante a gente entender que ele sempre associou a sua mensagem à felicidade. Sempre associou sua mensagem à alegria. E mesmo nos momentos de sofrimento, ele nos mostrou que era o caminho de libertação. Então, não há razão para tristezas no Natal. É a chegada de Jesus, é um momento em que se anuncia um novo tempo, é um momento em que as luzes se fazem sobre nós, para que nós possamos, então, criar esse desejo de renovação, que deveria ser todo dia, mas nós temos essa coisa do começo, meio e fim. Nós precisamos de ciclos na encarnação para que nós possamos nos organizar mentalmente. Então vai chegando o fim do ano, a gente começa com aqueles papos, né, de tomara que 2026 nos traga muita paz, tomara que 2026 nos traga muito amor, tomara que 2026 nos traga muita alegria. E aí vem o chato aqui, falar para vocês, para tirar toda a ilusão da cabeça de vocês e falar uma frase horrorosa, mas 2026 não vai trazer nada para ninguém. Né? 2026, matematicamente falando, e olha que eu sou péssimo nisso, são 4 algarismos que formam um número e nada mais. 2026 não pensa, não age, não raciocina, não toma decisões. É outra frase que a gente precisa repensar. O que será que 2026 vai trazer para nós? 2026 vai ser um ano maravilhoso. Afinal de contas, é um ano par. Eu adoro ano par. Né? Olha o que a gente tem falado. Olha as esperanças. Onde nós as temos depositado. Então, é hora da gente começar a repensar se não somos nós que temos que trazer para o ano novo. Mas antes do ano novo, nós temos o Natal a celebrar. Talvez algum outro companheiro venha aqui nas próximas semanas falar sobre o Ano Novo, mas precisamos agora falar sobre o Natal e nós precisamos falar sobre algo interessante, o presente que nós vamos dar para Jesus. Eu poderia aqui falar algumas frases que também já foram repetidas exaustivamente em conversas como essas, né, em várias casas espíritas. No dia do Natal, nós devemos nos lembrar sempre do aniversariante. Nós sempre damos presentes para as pessoas, porém nós nunca lembramos de dar o presente ao verdadeiro motivo dessa festa, que é Jesus. Ótimo. São frases que nós já conhecemos, são frases que nós repetimos, são frases que nós falamos. Mas e o que nós vamos fazer em relação a isso? E aí, a gente precisa começar a pensar num presente para Jesus. Porque, não, nós temos que dar o verdadeiro presente para Jesus. Nós temos que, na noite de Natal, então, diante da nossa ceia,
farta que nós teremos, graças a Deus, né? Nós teremos lá que fazer a nossa oração em agradecimento por toda aquela dádiva que nos é oferecida, de estarmos ali em comunhão com a nossa família, com os nossos amigos e com uma certa abundância alimentar. Nós temos sim que nos lembrar que naquele momento Jesus está ali emanando sobre nós suas vibrações e etc. Sim, mas nós temos que pensar no presente do homem. Porque a gente vai dar presente para um monte de gente. A gente vai dar presente até para quem... não mata o princípio inteligente. Cuidado, é um princípio inteligente que está aí diante de você. Não faça isso. Então, é mosquito, gente. Vocês não estão vendo aí na internet, mas é mosquito. Então, o que acontece? A gente... Ela está querendo matar o bicho, gente. Enfim. Tá dando passe. É isso, tá dando passe. Muito obrigado, estou recebendo aqui. Então, olha, gente, é interessante... Porque a gente precisa começar a pensar no presente do homem. Porque a gente vai dar presente para tanta gente. Até... Você que está em casa, chega perto aqui. Até para aqueles que a gente não vai muito com a cara, né? Não, mas tem que dar presente, né? Senão vai ficar chato, vai ficar climão. Torta de climão no Natal, né? Vai ficar esquisito. Então vamos dar um presente para aquelas pessoas, mesmo aquelas que a gente não gosta muito e tal. Vamos dar. Então, já que a gente vai fazer esse esforço, a gente pode fazer um esforcinho a mais e dar o presente do Mestre Jesus. Mas o que seria? Respostas prontas. Eu sempre falo para vocês, eu esqueci de falar hoje, mas vocês já sabem que eu tenho um tipo de mediunidade muito especial. Que é uma mediunidade que nem no livro dos médiuns está descrita, de tão especial que ela é. Eu leio pensamento. Então, na hora que vocês estão pensando aí, interagindo comigo, é como se fossem balõezinhos aparecendo na cabeça de vocês, me dizendo tudo o que vocês estão pensando. Mas, relaxem. Existe uma ética na mediunidade. Eu não vou sair daqui, não vou ficar aqui denunciando o que cada um, apontando o dedo para o que cada um está pensando. Mas eu sei que vocês aqui, né? Alguns, quando eu falei assim, vamos dar que presente a Jesus? E aí alguns aqui começaram a pensar assim, vamos fazer o bem ao próximo, né? Não foram isso? Não foram esses os pensamentos que vieram imediatamente à cabeça? Geralmente quem tem esse pensamento dá aquele risinho de canto de boca. Meu Deus, ele tem mesmo a mediunidade, né? Mas enfim... Temos várias opções. Olha, lá na época do nascimento de Jesus, vamos voltar um pouquinho na história. Na época do nascimento de Jesus, 3 moços saíram de suas terras, hoje eles são conhecidos como reis magos, para ofertar também seus presentes a Jesus. Viram aquela luz no céu, diz a lenda, viram aquela luz no céu brilhando e pensaram, é um sinal de uma nova época, é um sinal de um novo tempo. E de seus povoados saíram caminhando até encontrar a origem daquela luz e foi quando chegaram ao menino Jesus na manjedoura e a ele ofertaram seus presentes. Que presentes eram esses? E aí, nós temos esses 3 moços, Belchior, Gaspar, né? Baltazar, Gaspar e Melchior. Belchior é o da música, né? Eu sou apenas um rapaz... Tal. Melchior, Baltazar e Gaspar, né? Então eles vieram trazer os seus presentes para o menino Jesus. E o que trouxeram, né? Melchior, cujo nome quer dizer rei de luz, né? Veio lá da terra de Ur e veio lhe oferecer ouro. O que representaria o ouro? A riqueza do mundo material. Então, ali naquele presente a Jesus, né, Melchior queria mostrar que ali estava o Senhor de tudo que era material na terra também, né? Recebe também Jesus incenso, né? E o incenso que é trazido do Golfo Pérsico por Baltazar. Aliás, o Baltazar traz a mirra, desculpa. E a mirra era como se fosse um bálsamo, né? Que vem lá do Golfo Pérsico, e esse bálsamo representava as dores pelas quais Jesus passaria, sendo, na visão deles, o Deus que encarnaria. E encarnaria por amor a essa humanidade, para mostrar a essa humanidade que ele também estaria sujeito a essas dores e nos ensinando que a dor não é simplesmente sofrimento, mas aprendizado. E a libertação. Então, foi trazida lá a mirra em oferta a Jesus, né? E, finalmente, Gaspar, que é o que vai confirmar
é o nome de Gaspar, significa aquele que vai confirmar, oferta o incenso, que na época era uma oferta dada era apenas a divindades. Então é o reconhecimento de que ali estava um Deus presente. Então, temos aí sugestões, mas vamos fazer o quê? Vamos comprar ouro no mercado para ofertar a Jesus? Vamos colocar ao lado do peru da ceia, vamos colocar um pouquinho de ouro, uma barra de ouro para Jesus? Acho que não vai ser tão útil no momento para Jesus. Até porque pela obra que ele fez diante de nós já entendemos que ele não veio aqui simplesmente pelas coisas materiais, veio na matéria para nos mostrar a espiritualidade, né? O incenso, né? A gente colocar lá o incenso na casa, ofertá-lo a Jesus como uma volta àquele tempo em que se ofertava o incenso à divindade, né? Pode ser, mas Jesus agora no plano espiritual talvez não vai mais sentir cheiros, né? Não vai mais se preocupar tanto com isso, né? Afinal de contas o incenso também é material. E a mirra, ele já passou por toda aquela dor física, já passou por todo o sacrifício, já nos ensinou que isso também pode ser sinônimo de libertação. E é por isso que hoje a gente precisa pensar cada situação que acontece conosco, né? A gente precisa pensar realmente, isso é uma questão tão séria, isso é uma questão que é um problema tão grande, porque se a gente olha para esse que nos ensinou o caminho, nós vemos que foram tantas situações mais dolorosas do que as que a gente passa hoje, né, que a gente pode ter um pouco mais de entendimento sobre por que as questões acontecem, né? Bem, e aí, o que nós iríamos ofertar a Jesus? Mas tem uma lenda que fala sobre o quarto rei mago. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se você de casa aí que está nos assistindo também já ouviu falar sobre a quarta, né? Que deixa eu trazer aqui para vocês, né? Se funcionar a tecnologia, a gente vai conseguir, né? Achei. Vamos lá. Então nós temos Artaban. Alguém já ouviu falar em Artaban? Provavelmente poucos, né? Artaban teria sido esse quarto rei mago. Mas por que será que pouquíssimos textos dão conta da existência de Artaban? Principalmente porque Artaban não chegou a tempo de falar com Jesus, né? Então, mas como assim? Ele foi para o lugar errado, ele se dirigiu para onde a luz não o guiava, não tinha GPS na época. O que será que aconteceu com Artaban, né? Será que o mapa, o Waze mandou ele para outro lugar, para dentro da comunidade? Não sei, né? E aí, vejamos a história de Artaban. Artaban é aquele que recebe também essa mensagem através da visão dessa luz no alto e vai procurar aquele que estava nascendo como um sinal de um novo tempo. E ele prepara também os seus presentes. Ele prepara pérolas e um rubi para entregar a Jesus. Porém, ele começa a sua caminhada muito distante do ponto onde Jesus estava, e ele calcula mais ou menos o tempo que levaria para que ele pudesse chegar a tempo de ver o menino Jesus nascendo. E lá começa ele a sua caminhada. Só que nesta caminhada, vários percalços, digamos assim, são encontrados por ele. Assim como devem ter sido encontrados pelos outros 3 reis magos. Não desmerecendo os outros 3, né, que chegaram, que entregaram os seus presentes. Provavelmente eles também encontraram seus percalços. Mas talvez a escolha tenha sido diferente. E talvez essa escolha possa ser diferente para nós, no momento em que nós formos dar o nosso presente para Jesus. Artaban começa a sua caminhada e logo ele se depara com um mendigo, à beira da estrada, faminto, e precisando realmente de comida para que não viesse a fazer a sua passagem para o plano espiritual. Ele para do lado daquela estrada, começa a conversar com o mendigo, e a conversa se desenvolve e aquele mendigo recebe de Artaban uma pérola para que ele pudesse vendê-la
e comprar a comida que seria o seu sustento pelos próximos dias até que ele conseguisse chegar até a sua cidade, se recolocar em sua família, conseguir algum trabalho, né? E, evidentemente, aquele mendigo fica muito mais feliz pelo fato de ter recebido a pérola que o salvaria materialmente do desencarne, mas, principalmente, porque alguém o viu no canto daquela estrada. Alguém olhou para ele, prestou atenção que era um ser humano que estava ali, igual a todos que passavam, mas que naquele momento atravessava uma situação de necessidade. Hoje, talvez nós não estejamos na situação daquele mendigo ao lado da estrada. Mas quem sabe já estivemos em algumas encarnações atrás, ou há algumas encarnações, ou quem sabe em algumas encarnações no futuro. Quem sabe não precisemos passar por essa situação, qualquer que seja a razão. Seja para exercício de humildade, seja para sermos instrumento de provas para outros que lá passarem naquela estrada, já estaremos preparados para isso, para aguentar aquele sofrimento de forma resignada, né? E Artaban parou, deu essa atenção àquele mendigo e seguiu. E eis que ele continua no seu caminho, já sem uma de suas pérolas, e mais à frente ele encontra um leproso. Aqueles que sofriam de hanseníase e eram isolados. E aquele irmão, isolado de tudo, de todos, sem convívio com a sociedade, justamente pelo medo que se tinha, pelo desconhecimento que se tinha da doença, também sofrendo, também com dores lacinantes em seu corpo e também com fome. E lá de novo, Artaban faz mais uma pausa na sua jornada para lhe dar atenção, para conversar. E como ele trazia uma mochila, uma bolsa com algumas coisas, ele aproveita e faz alguns curativos, né? Coloca algumas gases ali sobre os ferimentos daquele homem. E também perde um bom tempo ali, ou dedica um bom tempo a conversar com aquele homem, a ouvir dele as suas dores, a ouvir dele as suas perspectivas, que eram poucas de futuro, mas as suas esperanças de um porvir. Daquele porvir que só aquele que tem muita fé no mundo espiritual pode ter. E lá estava ele. Lá estava Artaban de novo, envolvido com aquilo, e em nenhum momento pensava ele, olha, eu tenho que ir embora, olha, eu tenho que sair porque eu tenho que fazer uma oferta a Jesus. E mais à frente, ele se depara, depois de dar uma outra pérola àquele leproso, mais à frente, alguns quilômetros depois, ele se depara com dois irmãos em litígio. Dois irmãos que quase chegavam à via de fato, no meio da rua. E ele começa a ver aquela cena tão chocante, duas pessoas, dois seres humanos que viviam momentos animalescos ali, momentos em que praticamente estavam quase se batendo, se estapeando um ao outro, e ele interfere naquela discussão. Hoje, muitos de nós, olhando uma situação dessa, passaríamos distantes e pensaríamos, nossa, sei lá, vai que alguém puxa uma arma ali, né? Vai que sai um tiro, eu não, estou fora. Vou sair daqui logo, rapidinho, porque isso aqui vai dar ruim, vai dar confusão. Mas Artaban para e começa a dialogar com aquelas pessoas. Começa a fazê-los refletir sobre o que os teria levado a chegar àquele ponto. E Artaban começa a fazer perguntas, começa a buscar um pouco do passado daquelas duas pessoas que se conheciam há muito tempo, começa a fazê-los, na conversa, a relembrar de tantos momentos bons que eles haviam vivido. E, ao chegarem na razão pela qual estavam brigando, nenhum deles se lembra exatamente. Estavam ali por uma discussão qualquer, mas, um olhando para o outro, param e pensam, realmente, por que a gente está brigando? Para que isso? Por que jogar uma amizade de tantos e tantos anos fora por algo tão fugaz que nós nem lembramos agora? Conflito desfeito, pazes feitas, abraço entre aqueles dois, Artaban segue o seu caminho. E muitos outros foram aqueles beneficiados pela caminhada de Artaban. Muitos outros foram aqueles que foram abençoados por novas esperanças, por uma nova vida, quando tiveram aquele homem parado diante deles, escutando seus problemas, resolvendo suas dores, né? Esclarecendo os seus conflitos,
E lá estava ele, nessa caminhada, levando a paz onde quer que ele passasse. Com o tempo passando, e ele não se percebendo, ele foi parando, e muitas outras vezes Artaban parou. Porque ele andava pelas estradas de cabeça erguida. Ele andava com a cabeça erguida daqueles que podem realmente encarar o mundo e entender que vivem para servir. E lá estava ele, muitas vezes, se dedicando a uma obra que era diferente daquela que seria o seu propósito ao sair de sua casa, que seria dar aquele presente ao menino que nascia como sendo o sinal de renovação do mundo. O que fazia Artaban era promover a sua própria renovação. E o que fazia Artaban era promover uma nova era para cada um daqueles com quem ele encontrava. E nós hoje pensamos, que presente nós podemos dar a Jesus? Porque Artaban deu esses presentes a Jesus. Tanto é que, diz a lenda, que ao chegar no local onde a luz havia apontado, ele só chegou lá porque se lembrava do local. Guardou uma referência muito boa de onde a luz estava mandando que ele fosse. Mas lá já não estava mais o menino Jesus. Havia fugido com sua família com medo da decapitação das crianças. Já havia saído o decreto e sua família já havia fugido. E chega Artaban no local, não encontra mais o menino Jesus. Desolado, desapontado, continua ele a sua caminhada. Já chegou lá sem nada. Já chegou lá tendo distribuído toda a sua riqueza, todos os seus presentes que ele iria dar ao Mestre Jesus, inclusive o rubi, que foi a última coisa que ele doou. Foi a última pessoa que ele ajudou, foi com o que ele tinha de mais valioso, que era o seu rubi. E ele continua a sua caminhada, agora sem um destino certo. Não mais querendo voltar para casa, mas querendo encontrar essa nova era, querendo encontrar esse novo mundo que se aproximava, que se anunciava para ele através daquela luz. E ele não desistiu de encontrar essa luz em nenhum momento. Continuou caminhando e continuou encontrando os sofredores no seu caminho. E todas as vezes que encontrava um deles, parava. E foi gastando aquilo que seriam os presentes de Jesus, foi gastando no seu próprio sustento, na sua própria alimentação, na sua própria hospedagem, nos lugares onde passava e na doação àqueles que mais precisavam. Não pensou tanto em si, não pensou tanto em economizar para o futuro, porque qualquer um de nós pensaria, nossa, mas eu agora preciso voltar para casa. O que farei sem riquezas? Como eu vou conseguir custear a minha volta? Como eu vou conseguir alimentação? Como vou conseguir hospedagem se não tiver como pagá-la? Então não vou poder dar a mais ninguém, porque vai me fazer falta. Mas lá estava Artaban, caminhando e doando, sem pensar no seu próprio futuro, sem pensar na sua hospedagem, sem pensar na sua comida, mas sempre encontrava alguém que lhe oferecia. Sempre encontrava alguém que lhe perguntava, ó Senhor, me pareces cansado, não queres um banho, não queres uma comida? Tens onde dormir, não queres uma noite de hospedagem aqui? E assim ele foi, continuando a sua caminhada, até que 30 e poucos anos depois, ele chega a Jerusalém. De tanto caminhar, ele já se encontrava esgotado, ele já se encontrava cansado, já se encontrava quase sem forças e já se anunciava para ele o momento da passagem. Pois é nesse momento que ele encontra Jesus. E Jesus olha para ele de longe e vem caminhando até ele. E ele pensa, mas é o Senhor? E ele consegue sentir aquela vibração de Jesus em seu coração e ele consegue perceber que era ele quem era o procurado durante tanto tempo. Era Jesus quem ele queria encontrar durante todos aqueles anos caminhando atrás daquela luz que já havia se apagado. E ele pensa então, oh meu Deus, o que farei agora?
Que farei? Já não tenho mais nada, já não tenho mais meus rubis, já não tenho mais minhas pérolas para ofertar a esse grande Senhor, que procurei por tanto e tanto tempo, já não sei mais quanto tempo. E Jesus chega perto dele, olha para ele, o reconhece, o abraça e o agradece. Eram os últimos dias de Jesus na terra, assim como os de Artaban. E Jesus o convida, então, para que possa se dirigir com ele para onde ele iria. Vou, mas volto para buscá-lo. E Artaban, muito em dúvida ainda, no final acaba confessando ao mestre que ele não poderia ofertar mais aqueles presentes que ele havia trazido, porque já não os tinha mais. E Jesus olha para ele e diz: eu sei, mas você já me deu o seu presente. Artaban, confuso, né? Olha para ele: mas Senhor, não, já não tenho mais nada comigo, já não tenho mais as pérolas, já não tenho mais o rubi, que com tanto carinho separei para trazer. E Jesus simplesmente diz: foi ajudando a cada um daqueles irmãos, pequenos, irmãos meus, que estavam pelo caminho, que o presente me foi dado. E ali Artaban é reconhecido por Jesus não pelos rubis, não pelas pérolas, mas pelos seus atos, por tudo aquilo que ele deixou naquela estrada pela qual ele caminhou durante tantos e tantos anos, espalhando luz, espalhando renovação e se renovando. Então talvez o nosso presente para Jesus esteja tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. Talvez o nosso presente para Jesus esteja ainda numa condição que para nós parece inalcançável. Porque quando nós pensamos no presente de Artaban, nós pensamos ao mesmo tempo, mas ainda não estou em condições de dar esse presente. Nós dizíamos que Natal é época de reflexão. Nós sempre falamos isso, né? Natal é momento de reflexão, é o momento de pensarmos em nosso Mestre e nas lições que ele nos deixou, é o momento do renascimento. Porém, o Natal também nos traz outra reflexão. Quando nós paramos para pensar sobre o que nós fizemos, nessa pequena retrospectiva que fazemos a cada ano, deveríamos fazer a cada dia, segundo Santo Agostinho nos disse, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ninguém nunca ouviu falar sobre ela, né? Então, segundo essa reflexão que nós fazemos, olhando para o final do ano, né? Olhando para trás, aliás, para o começo do ano, até agora, normalmente, a sensação que nos dá é: passou mais um ano e eu ainda estou enrolado. Eu ainda estou preso a algumas tendências que me empurram para continuar no mundo de provas e expiações. Eu ainda tenho muita dificuldade em me libertar de algumas amarras materiais que eu mantenho. Eu ainda tenho muita dificuldade em me doar para o meu próximo, né? Eu ainda tenho aquela impressão de que máquinas são melhores do que pessoas. Pessoas são muito complicadas. Eu tenho ainda aquela impressão de que eu poderia fazer muito mais do que eu fiz nesse ano. Eu tenho aquela impressão de que às vezes as oportunidades são colocadas na minha frente de propósito. Que Jesus brinca comigo mostrando assim: aqui ó, estou colocando aquela oportunidade que você tanto pediu, você vai fazer? E eu ainda não consigo. Então é nisso que a gente pensa. E aí começa um sentimento de tristeza, mas como nós já falamos aqui hoje, Natal não pode ser sinônimo em momento algum de tristeza. Natal precisa ser um momento de renovação, de alegria. Mas olha só, eu sei que eu sou o mais velho aqui nessa sala, eu sempre falo isso, vocês são um público muito jovem, né, para quem eu falo, então eu já tenho 54, eu sei que ninguém aqui passou dessa idade ainda, então eu tenho que usar o meu exemplo. E você em casa também é muito jovem, né? Não mintam no centro espírita que é pecado, né? Então não digam que tem mais que eu que não tem. Então, veja bem, nesses 54 anos eu posso olhar para trás e pensar: meu Deus, mas seria só mais um ano em que eu pensaria: de novo essa história de renovação.
Ai, de novo, todo ano eu faço a mesma coisa, eu faço minhas promessas de ano novo. Eu vou fazer academia. Eu vou entrar na pós-graduação. Eu vou estudar inglês. Isso eu recomendo, tá? Mas enfim, todo ano eu faço as mesmas promessas. E aí eu chego no final do ano, olho para trás, não aconteceu nada, eu não fiz nada. E então, as promessas materiais, tudo bem, mas e as promessas espirituais? Ano que vem eu quero ser uma pessoa melhor, ano que vem eu quero ser mais caridoso, ano que vem eu quero fazer mais bem ao próximo. Aí a gente está olhando agora para os meses que passaram, a gente está pensando, de novo, já é o 15º ano que eu faço essa promessa e não consigo me libertar de algumas coisas que eu ainda faço. Ai, meu Deus do céu. Como resolver essa questão? E aí, vem um pouco de depressão, né? Vem um pouco de culpa, vem aqueles sentimentos que não são nada positivos para nós. E aí eu trago até um comentário de Joana de Ângeles, né? Eu sempre gosto de falar sobre esse comentário. Ela tem uma frase num de seus livros, não vou lembrar qual, que diz o seguinte: a culpa paralisa. A culpa não faz com que nós caminhemos para frente. A culpa só nos deixa presos num passado. E ficarmos presos nesse passado significa que nós estamos inertes ainda no presente e estaremos no futuro. Enquanto o peso dessa culpa recair sobre nós, nós estaremos no chão, cravados por esse peso, sem podermos reagir. Para melhorar isso, seria interessante que nós lêssemos o capítulo 38 do livro Jesus no Lar. Muito interessante, é um capítulo muito pequeno, uma mensagem muito pequena, por isso que eu vou dar só um pequeno spoiler aqui, porque eu sei que vocês vão chegar em casa loucos para ler o livro Jesus no Lar. Eu sei que ninguém vai querer saber de novela, Big Brother, futebol, jornal, nada disso. Eu sei que vocês vão querer ler o Jesus no Lar, tá? Mas eu não tenho esse livro na minha casa. Não sei se tem aqui na biblioteca, procurem. Mas se não tiver aqui, tem Jesus no Lar na biblioteca. Mas só tem um volume, tá todo mundo querendo pegar. Bota mais caro o aluguel. Então, o que acontece? É oferta e demanda. Tu sabe como é que é, tua economia. Né? Então, assim, a questão é... mas não tem acesso, já pegaram o livro na biblioteca e não tem para comprar aqui no Deolindo. E hoje também não tem mais nada aberto, não sei o quê. Não tem problema, eu vou dar um site para vocês maravilhoso. Escreve assim, Google, pronuncia Google, tá? Nesse site, anota aí, não esquece. Nesse site você coloca Jesus no Lar PDF, Portable Document Format, PDF, tá? E aí você bota esse troço lá que aparece o livro prontinho para você ler. Só clica lá 38 no pesquisar que vai aparecer o capítulo lá. Aí você pode ler. É muito pequeno, gente, mas é muito legal. Fala sobre o quê? Não sei, vocês vão ler em casa. Mas não, tudo bem, eu vou falar um pouquinho. Lá, conta-se, o livro Jesus no Lar, vocês sabem que é como se fosse, é uma história que é contada do que teriam sido os primeiros cultos do Evangelho no lar da humanidade. Era Jesus se reunindo na casa de Simão Pedro com seus discípulos, seus apóstolos, e fazendo palestras, né? Mas ele primeiro tinha a tradição de escutar a conversa. Ele chegava e ficava escutando o que as pessoas estavam falando. Aí ele chegava próximo das pessoas que estavam normalmente conversando sobre as tribulações do dia a dia, e ele começava uma lição sobre aquilo. E nesse dia, André e Tadeu, se não estou falhando a memória, falavam sobre uma situação que eles haviam passado na rua, em que eles haviam sido atacados e tiveram que reagir, né? A gente não sabe muito bem o que é isso hoje em dia, né? Rio de Janeiro a gente não tem esses problemas, mas eles foram atacados e tiveram que reagir. Naquela época, né? Cidade violenta, horroroso, devia ser horrível viver naquela época. E eles tiveram que reagir e ficaram se sentindo mal com aquilo, porque tiveram que ter ato de violência para se defender, né? E aí eles conversando sobre aquilo, eles falavam, mas a gente está aqui bebendo do Evangelho, nós aqui dentro somos uma pessoa, lá fora somos outra. Graças a Deus que nós espíritas não falamos isso. Graças a Deus que nós espíritas não temos essa preocupação de, dentro da casa espírita eu sou uma pessoa, fora eu sou outra completamente diferente. Não temos mais esse problema. Imagina o pessoal lá fora. Que culpa que deve trazer com isso, né? Mas, na época, o André e o Tadeu estavam com esse problema, com essa crise de consciência, né? Aí o Jesus fica olhando, fica ouvindo aquele papo lá deles, e aí ele chega, chama os dois e fala, e aí começa a falar para todo mundo, né? Olha só, gente,
Os anjos da terra, os anjos que auxiliam na terra, não estão, eu vou traduzindo aqui nas palavras que eu lembro, tá? Não estão na vibração de encarnarem entre nós. Não são eles que têm que fazer o trabalho do bem na terra. São aqueles que estão encarnados. E é claro que aqueles que estão encarnados vão sim recair, porque as suas tendências ainda os empurram para as atitudes mais próximas da primitividade, que é o que nós somos. Então, é sempre hora de recomeçar e é sempre hora de entender que, aí eu vou fazer uma conexão mais contemporânea com Paulo Freire, que diz que educação é repetição, e mostra que se nós continuarmos repetindo esses comportamentos de tentativa de fazermos o bem, vai chegar uma hora em que esses comportamentos serão consolidados em nós. Vale a pena tentar. Nunca desistir de fazer o bem. Eu não consigo fazer o bem mesmo, então vou desistir, vou deixar para lá. É a decisão mais absurda que a gente pode praticar. Porque fazer o bem e ainda recair é o natural de um ser humano num planeta de provas e expiações. É para ser assim. Porém, se nós desistirmos da luta, eu já tive essa experiência, várias dessas experiências em centros espíritas, principalmente na casa que eu frequento. Já vi pessoas chegando à casa espírita e depois de uns tempos no curso, principalmente no estudo sistematizado da doutrina espírita, já vi uma pessoa chegar para mim e falar assim, olha, não dá para mim esse negócio de doutrina espírita não. Mas o que aconteceu? Não, tá muito complicado o estudo para você não está conseguindo entender, a gente pode... Não, o estudo é muito claro, aliás, esse é o problema. Oi? Então, o estudo está me mostrando que, na verdade, as coisas estão todas na minha mão. Sou eu que tenho as decisões e eu que crio os meus caminhos para o futuro. Não pode ser assim. Eu falo, mas você não acredita nisso? O problema é que eu acredito. Tá, mas eu... Desculpa, tá confuso. Não, porque era mais fácil ouvir que Jesus vai nos salvar, é mais fácil ouvir que, não, porque as coisas acontecem, entrega na mão de Jesus, que Jesus resolve tudo. Porque assim eu não tenho responsabilidade. Mas vocês ficam falando que a responsabilidade é nossa, que a gente vai ter provas, expiações de acordo com o que nós construímos. Não dá para mim esse discurso. É respeitável essa posição. Mas é importante a gente pensar. Que se está na nossa mão, por um lado é ruim, sim, porque nós ainda somos espíritos em provas e expiações, muito próximos na primitividade, e em algumas vezes nós vamos tomar decisões que vão gerar expiações. Mas a questão não é essa. A questão que nós temos que entender é o seguinte: nós seremos muito cobrados, sim, pelas atitudes deliberadamente distanciadas do Evangelho. Aquelas sobre as quais nós temos consciência absoluta e fazemos de caso pensado. Mas quando ainda é uma luta contra nós mesmos, quando é uma tentativa de vencer o grande inimigo que está dentro de nós, é natural. E isso será aceito. Isso não levará ninguém para o inferno eterno, onde queimaremos no tacho do capeta para todo sempre. Nós temos essa visão ainda. Nós temos essa visão, nós transformamos simplesmente as palavras, nós paramos de falar em inferno, mas estamos falando em umbral. Não é raro a gente ouvir a pergunta em centro espírita, mas todo mundo vai para o umbral? Na verdade, a pessoa queria perguntar, eu vou também, mas aí a pergunta, todo mundo vai para o umbral? Porque aí se a gente fala assim, não, gente, não, de repente, ufa, tem uma chance. Mas aí a pessoa depois pensa assim, mas acho que a chance está reduzindo. Né? Nós temos essa... mesma ideia do passado de que nós vamos ser punidos. O Deus para nós ainda é um Deus punitivo, agora é umbral. Né? Mas não, gente. O Deus é amor. O Deus é aquele que vai nos dar tantas e quantas chances forem necessárias para que nós venhamos a acertar. Então, o Natal é momento de otimismo, de felicidade, de alegria, sim. Porque é o momento de entender Jesus nascendo entre nós para mostrar isso, para dizer para todos nós que ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo. E para ter que nascer de novo, precisa uma razão. E a razão é cumprir todas essas etapas de crescimento moral, de crescimento espiritual e também intelectual que são necessárias. E algumas dessas etapas são muito difíceis de cumprir porque elas nos desafiam naqueles conceitos que nós desenvolvemos ainda nos mundos primitivos.
Porque nos mundos primitivos nós lutávamos pela sobrevivência, nós lutávamos pela defesa de nós mesmos, nós lutávamos pela caça, pelo alimento, e ainda trazemos muito isso em nós. Então, somos ainda muito individualistas. Estamos agora começando a exercitar o olhar para o próximo. É um começo. É um começo. A gente às vezes se ilude com essas histórias de que, mas o mundo de regeneração já está chegando, já tem espíritos aí que estão chegando para trazer o mundo de regeneração. Já marcaram data, já fizeram tudo, gente. Até agora nada. É tipo lá, bug do milênio. Vai explodir tudo, vai morrer todo mundo, vai acabar o mundo e tal. A hora que a gente entender que somos nós que vamos construir o mundo de regeneração, vai ficar mais fácil. E esse mundo de regeneração, talvez nós não sejamos enviados à Terra para sermos os construtores do mundo, para reformarmos a humanidade, para fazermos grandes missões. Mas eu costumo dizer, imaginem essa imagem. Imaginem, não, olhem, perdão, você não precisa imaginar, só olhar. Falei besteira. Olhem para essa imagem aqui, tá? Que está aqui nessa projeção. Olhem para essa imagem. E agora sim, eu quero que vocês imaginem, tá? Depois vocês estão muito de lado aí, depois vocês vêm aqui e façam um exercício, não tem problema não. Aí você que está em casa já vai fazendo. Né? Mas olhem essa imagem aqui e façam o seguinte exercício. Pensem que isso aqui é um daqueles quebra-cabeças de 5.000 peças. Tá? Foi montado esse quebra-cabeça de 5.000 peças, aquele que você compra na loja e começa a chegar em casa, você começa primeiro a separar as peças, essa daqui é borda, essa daqui é meio, essa daqui é azul, essa daqui é verde. É um quebra-cabeça de 5.000 peças. Cada pecinha dessa daqui, somos um de nós. Né? Cada pecinha dessa daqui é um de nós que está presente aqui. Talvez nós não tenhamos vindo a essa encarnação para sermos uma peça central que vai unir todas as outras 4.999. Cada vez que a gente olhar para esse quebra-cabeça, nós vamos pensar o seguinte: eu sou uma peça. Eu preciso unir no máximo 4. Em alguns casos, eu vou ser uma pecinha de canto. Eu tenho que unir só 2. Né? Essa é a minha tarefa. Eu não tenho que fazer uma missão gigantesca. A minha tarefa é ser a pecinha do quebra-cabeça do bem que está faltando para completar aquele quadro ali. Talvez o quadro não esteja completo ao final da minha jornada, mas eu preciso estar na minha função ali naquele quadro. Para que tudo possa ir se construindo e até que chegue o momento de sair o quadro completo. Então nós talvez não tenhamos vindo com essa ideia, com essa missão, tarefa, seja lá que palavra vocês queiram usar, de que nós vamos ser os renovadores do mundo. Nossa, mas eu faço tão pouco pelo mundo. Mas uma pecinha aí no meio de 5.000 também não é pouco? Perde uma pecinha do quebra-cabeça para você ver. Eu estava guardando o quebra-cabeça, o gato veio, pulou em cima, espalhou tudo. Uma delas eu não sei onde está. E agora? Mas o que com quebra-cabeça? Eu quero montar um quadro no final. Vou passar aquelas colas, né, que a gente faz com farinha de trigo em casa. Vou passar uma cola, vou fazer um quadro para botar na minha parede. Mas está faltando uma peça, e agora? Aquela peça, não tem importância, é uma peça só em 5.000. Tem mais 4.999 peças para resolver. Então bota o quadro lá na tua parede sem aquela peça. Mas vai ficar feio. Vai ficar incompleto. Nós somos a pecinha do quebra-cabeça. O presentinho que a gente precisa dar para o mestre, né, porque eu vim aqui falar sobre isso, o presentinho que a gente precisa dar para o mestre é abrir os nossos encaixes ali, né, para poder dar as mãos para esses 3, 4, 2 que estão em volta. Para que essa corrente do bem vá se estendendo. A gente precisa fazer o nosso núcleozinho de trabalho. É ali que a gente vai fazer diferença. É nesse momento que a gente vai conseguir fazer com que o mundo sim caminhe para a regeneração, mas não é para uma transformação abrupta. Aquela transformação que vai, meu Deus, amanhã abrir a janela e regeneração. Não é essa transformação que vai acontecer. A gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui. E o que nós estamos fazendo aqui é a reforma primeiro de nós mesmos, para que a gente possa ser essa pecinha do quebra-cabeça do bem. Né?
basicamente, a gente precisa pensar nisso. Que a gente vai dar o presente a Jesus quando a gente começar a parar um pouco o nosso caminho reto, sem olhar para os lados, e começar a perceber que tem gente do lado. O Centro Espírita é uma escola fantástica para isso. Que às vezes a gente trata o desencarnado no Centro Espírita de uma forma, gente, que falta estender um tapete vermelho para o desencarnado. Reunião mediúnica. O cara não come carne, o cara não fala palavrão no dia, o cara não briga com ninguém, ele escuta insulto de todo mundo. Nossa, mas você tá calmo. Hoje eu tenho reunião mediúnica, eu não posso me alterar. Mas me espera amanhã. Então aí o cara vai na sessão mediúnica, aí vem o espírito, ele fala: "Oh, querido irmão, traga-me o seu problema." E aí o espírito fala: porque eu vou matar todo mundo. Não, meu irmão. Por que você tem esse desejo? A morte não existe, você precisa se livrar desses sentimentos e tal. Aí o cara chega em casa, começa o noticiário lá dizendo que houve uma operação policial, vários suspeitos foram mortos. Aê, limpamos a terra! Tá complicado, gente. Tá complicado. Então, o que acontece? É a nossa incoerência. É a nossa incoerência. Mas é a incoerência do espírito que está em provas e expiações. Não é motivo de culpa, é motivo de reflexão. E é motivo da gente olhar para frente e pensar: eu preciso mudar isso. Porque não foi isso que Jesus me ensinou. É só por isso que a gente precisa mudar. Né? Porque não foi isso que Jesus me ensinou. Mas é difícil. Para que tanta encarnação se fosse fácil? Mas é um trabalho longo. A gente vai ainda falar e escutar sobre isso muitas encarnações para que a gente possa se convencer que esse é o caminho da felicidade. Eu comecei falando sobre isso. A gente está aqui para ser feliz. Mas não tem outro caminho, a gente já está percebendo que não tem outro caminho se não for pelo Evangelho. E aí começa a dificuldade. Talvez por isso sejamos poucos. Talvez por isso, na hora que a gente olha naquelas pesquisas de Ibope lá, para saber, não é mais Ibope, sei lá, IBGE, para saber qual é a percentagem de espírita. Diminuiu a percentagem de espírita. Meu Deus! As pecinhas agora, o quebra-cabeça talvez não seja de 5 mil, seja de 3 mil peças. E aí? Se a gente quer ser uma delas, que bom. A gente poderia conversar até o Natal aqui sobre isso. Tem muita coisa para falar, mas eu acho que a casa não vai gostar muito dessa ideia. Então, eu me despeço. Mas não sem antes agradecer a todo mundo que veio aqui, encarnados e desencarnados, que fizeram com que a psicosfera desse lugar fosse tão gostosa hoje, como é sempre. Porque a gente sempre fala, né? Outra coisa que a gente fala, né? Porque algumas horas antes da reunião, os espíritos elevados, patronos da casa, capitaneados pelo patrono da casa, Deolino Morim, vêm aqui, preparam este ambiente para que nós possamos entrar aqui e sermos tratados, né? Mas se a gente vem aqui e destrói tudo, não adianta. Então a gente vem aqui também com esse desejo de ser feliz, com esse desejo de encontrar respostas que possam nos levar mais longe, que possam nos trazer otimismo, que possam nos trazer o que realmente é a vida: felicidade, otimismo, soluções, não problemas. E isso é muito importante a gente pensar, porque essa época de Natal não tem lugar para tristeza, é Jesus voltando, nascendo, se fazendo igualzinho a nós, não para tirar onda com a gente, olha como eu sou bom, me bateram numa face e eu viro a outra, mas mostrando que é possível fazer como encarnado aquilo que ele fez. Difícil, claro. Vamos fazer a prestação? Claro. Temos encarnações várias para isso. Ele conseguiu fazer em uma porque já era quem era, né? E assim, só me resta desejar um Feliz Natal. Um Natal em que a gente possa pensar em Jesus e fazer por Jesus, dar o presente por Jesus. Que nós sejamos também o 4º, 5º, 6º, 7º Rei Mago. E quando a gente encontrar Jesus lá na frente, a gente diz: a gente não chegou a tempo de te dar o presente. E ele fala: vocês deram. Pelas suas ações. Muito obrigado. Graças a Deus. Amigos, Breno, mais uma vez, obrigado, e sempre gostoso te ouvir, né? Estava também pensando aí, quando você estava falando, né, das pecinhas, das 5 mil pecinhas, eu estava pensando também na qualidade do presente, né? Assim, me lembrando assim, Jesus, né, vendo, né, lá o gasofilácio, né, na entrada do templo,
E a viúva, então, dando as 2 moedinhas, né? E Jesus, então, dizendo que aquelas 2 moedinhas eram o presente mais valioso que ela está dando, porque deu alguma coisa que lhe faltava. E essa é uma coisa muito interessante, porque a gente não tem como mensurar a qualidade da doação das pessoas, né? E Jesus tem. Jesus estava olhando ali e sabia exatamente quem era a vida de cada um, mas nós não sabemos. Então, muitas vezes, né, o Breno falou ali na pessoa que está na peça central, ali, não sei, né? Porque tem muito a ver com a qualidade da doação, né? Às vezes aquela pessoa que está lá na peça do cantinho, né, que ele falou do quebra-cabeça, adorei a figura do quebra-cabeça, é quem está fazendo a maior das doações, porque ele consegue se superar com inúmeras dificuldades para poder dar a Jesus essa gratificação de mostrar que o aprendizado está sendo feito, né? É muito bacana. Mais uma reflexão ali para a gente, né? Como é que a gente vai dar esse presente aqui. Eu já estava enrolado para dar presente pro pessoal da minha família. Agora que você falou de presente para Jesus, ficou bem pior a minha vida aqui. Eu tenho que pensar aqui como é que eu vou ver aqui. Depois a gente conversa, Breno, sobre essa questão ali. Vamos lá, pessoal. Eu tenho alguns avisos, Marcinha preparou para mim aqui. Um deles, brinquedo, é com vocês, que é a cantina fechada, né? Que não haverá funcionamento nos dias 24 e 27 e dia 31 de dezembro, né? Então, quem puder trazer um pãozinho de queijo aqui de casa ali também ajuda e bastante ali. Não vai ter cantina, pessoal. Na verdade, toda essa época assim, é muito difícil a gente se mobilizar, né? Estão vendo aí a própria frequência, né? É difícil aí pra gente. A gente, então, prefere não fazer a cantina nessa época. Reunião pública também não teremos, né? Das palavras do codificador. Estarão suspensos no dia 24, dia 31. Também as pérolas da codificação, né, vão estar suspensas no dia 22 e dia 29. São as 2 reuniões assim mais aconchegantes, nossa, né, mais próximas, mais os trabalhos ali na própria casa histórica, né? Todas as outras reuniões públicas permanecerão as mesmas, como nós aqui no sábado, né? Mas também na quarta à noite e na quinta à tarde. E teremos então umas mini palestras, o pessoal sempre pergunta aí sobre prece, né, de Natal e Ano Novo, e a gente tenta sempre coincidir com os dias de atividade na casa. Então nós faremos a prece de Natal, faremos uma mini palestra, né, e no dia 24 de novembro, às 20 horas de dezembro, obrigado, só para ver se você está atento mesmo, 24 de dezembro, às 20 horas, então, estaremos com essa mini palestra sobre Natal, o Edson Wilson que vem aqui fazer o estudo. E depois, então, em Ano Novo, né, nós vamos fazer também no dia 31 de dezembro, que é uma quarta-feira, também às 20 horas, tá? E aí essa, como o Breno falou, quem vai falar de Ano Novo, esse alguém sou eu, Breno. Não sei que você queira vir no meu lugar aqui, mas você já me deu umas dicas aqui boas para falar aqui, Breno. Mas estaremos aqui no dia 31, se Deus quiser. No mais, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Sim, você. Eu já lhe conheci ali. Como vai? Tudo bem? Pode passar o nome aí para o pessoal, por favor? É a Ana Lúcia. Ana Lúcia veio direto de Minas para cá hoje para poder comer o nosso pão de queijo. Ela saiu de lá, né? Tá brincando, ela não comeu pão de queijo, não, comeu o bolo ali, mas saiu direto de Minas para experimentar o pão de queijo aqui. Muito bom, Ana Lúcia. Foi um prazer enorme te conhecer ali. É ótimo estar contigo aqui, tá? Seja muito bem-vinda. Amigos, vamos então nos preparar aí para esse encerramento, né, dessa primeira parte. Vamos passar então para o trabalho de passes em seguida. Aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem então que chamaremos, né? Marcelo, quer fazer nossa prece, Marcelo? Olá, meu irmão. Tava hoje lá de Papai Noel? Uhul! Não sabia que era você o Papai Noel, não.
Não, viajante eu conheço. Pessoal, boa noite. Interessante, quando o Breno estava falando sobre o presente a ser dado, hoje lá no morro aconteceu uma coisa bem interessante. Quem conhece o morro sabe que as ruas lá, elas são estreitas. E estava tendo uma obra em frente à casa. E aí, nisso que faz uma obra em frente à casa, o trânsito fica ruim. Mas se você é um carro pequeno, você consegue desviar. Mas um ônibus, um micro-ônibus, estava querendo seguir o trajeto dele e não tinha como. E ele parou no meio da descida e não tinha como ninguém subir, como ninguém descer, travou tudo. E o cara, compreendendo que ele não tinha o direito de, do problema dele, dar problema para os outros, ele subiu de ré naquelas curvas. Era um ônibus, não era um pequenininho, também não era um grandão, um médio ônibus, né? E aí ele, com o médio ônibus, ele foi dando ré e não bateu, não arranhou nenhum carro. Não sei 00 que 00 ele era, mas olha, ele foi, e ele parou num ponto da curva onde ele conseguiu liberar o trânsito para todo mundo poder subir e descer sem prejudicar a vida de ninguém. E eu falei, ele estava naquela manobra toda, eu falei, amigo, você é fera. Ele não parou para ouvir o elogio, porque ele estava concentrado na tarefa a fazer. Então, quando ele disse sobre esse presente, esse motorista hoje, ele deu um presente para o trânsito, mas não era porque ele estava sozinho, tinha um outro caminhão enorme, de uma pipa d'água enorme, querendo subir. E mais interessante, ninguém ficou buzinando, porque todos sabem que ali é problemático. Então todo mundo sabe que ali é ruim e que não adianta buzinar, porque nada se resolve na buzina. Foi bem interessante. E a sua palestra me fez lembrar essa situação de hoje. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por tudo, por esse presente, pelo quarto Rei Mago, e que sejamos nós esse quarto Rei Mago possível na vida das pessoas. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela possibilidade de conhecer a tua história. Obrigado pela possibilidade de saber das possibilidades de sermos úteis na medida daquilo que seja possível a nós. Não queremos carregar a tua cruz porque ela é tua. Não queremos carregar o teu amor porque ele é teu. Mas queremos nos inspirar em ti para aprendermos a carregar a nossa cruz e a vivermos o nosso amor. E o que te pedimos então todo dia é a oportunidade de serviço e trabalho no campo do bem, para que este serviço e trabalho possam servir de escudos contra nós mesmos, nas horas em que nós nos entristecermos, nas horas em que nós ficarmos com raivas, na hora em que nós ficarmos tristes. Que o teu amor nos envolva, que o teu carinho nos proteja, que a tua paz seja aquilo que buscamos no nosso dia a dia. E como esse motorista hoje nos ensinou, não dá para ficar parado e atrapalhar a vida dos outros. Mesmo que seja necessário recuar, com cuidado para não machucar nada nem ninguém, mas abrindo espaço para aqueles que têm uma possibilidade possam seguir à frente. Abençoe esse motorista para que ele possa continuar guiando com as mãos seguras as pessoas que transitam pela cidade, e a nós outros, Senhor, que tenhamos a paz e a tranquilidade de vermos que, se alguém está resolvendo o seu problema, não nos cabe julgar. Fica conosco agora e sempre.